Aí a gente encerra com o caule. A função do caule é de sustentação das partes aéreas, né? Então, como a gente falou, é o caule quem vai segurar as folhas, que são os órgãos fotossintetizantes, e integrar essa parte aérea com a parte subterrânea das raízes. E é através do caule que vai acontecer a troca de substâncias produzidas na folha e absorvidas na raiz, para que todo vegetal possa se manter vivo. Alguns caules têm a função também de armazenamento, como nos cactos, que armazenam água, e outros caules com função de reserva, como os tubérculos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Essa é a estrutura típica de um caule, né? Então, no ápice do caule, como a gente falou lá na primeira aula, fica a gema apical, fica o tecido meristemático, né? Já que os vegetais crescem da ponta da raiz para baixo e da ponta do caule para cima. Esse tecido meristemático, ele também está presente perto dos ramos, né? Podem ser ou de folhas ou de galhos. Então, sempre que a gente olhar para um lugar que está saindo uma folha, a gente vai perceber ali um amontoadinho de células, que isso se chama nó. Tá? A região entre dois nós, entre duas regiões de ramificação, a gente vai chamar de entrenó. Rapidinho, os tipos de caules que a gente tem. Caules do tipo caules aéreos, né, que são esses que ficam para fora da terra. A gente tem caule do tipo haste, caule do tipo tronco. Haste são caules que não têm crescimento secundário, ou seja, eles são fininhos. Já os troncos são caules com crescimento secundário, então eles crescem em espessura e se ramificam lá em cima, né, no ápice. As estipes são caules não ramificados, típicos das palmeiras, em que o tufo de folhas fica lá em cima. Os colmos são caules que têm os nós muito bem marcados, né? A região entre nós é lisa e a região dos nós é muito bem marcado de onde partem as folhas. É o caule típico do bambu e da cana-de-açúcar. Caules volúveis são esses que se enrolam, como o chuchu, maracujá. Caules do tipo estolho são caules rastejantes que são emitidos aí como uma forma de propagação das plantas. O morango é uma forma, tem esses caules rastejantes, né? Que são os estolhos, e grama também. Então, esse estolho tem uma gema na ponta que permite a germinação, o desenvolvimento, né, de um clone aqui da planta original numa região mais distante. Quando essa plântula aqui já está fixa, né, ela já está enraizada, o estolho seca, então ficam dois indivíduos separados. E o caule do tipo cladódio são caules com essa função de reserva, né, e que são os típicos dos cactos, em que as folhas são transformadas em espinhos. Esses foram os caules aéreos. Os caules subterrâneos, a gente tem esses três tipos aí. Os tubérculos, que é o caso da batata inglesa, são caules com função de armazenamento de amido. Então, isso aqui é caule, não é raiz, apesar de estar embaixo da terra. Quando você deixa uma batata na geladeira, por exemplo, ela começa a formar folha e raiz. Então, ela é o caule. Caule do tipo rizoma, que é o típico da bananeira, do gengibre, a gente falou da samambaia, né? São caules horizontais no solo, né? Que eles crescem paralelos ao solo, e o que sai do chão são só as folhas. Por isso é tão difícil, depois de plantar uma bananeira, né? Depois de ela estar estabelecida, de tirar, porque tem que tirar o rizoma, senão ela vai continuar formando as folhas. E os bulbos, o exemplo da cebola ou do lírio, são caules subterrâneos também, com pouca quantidade de reserva de nutrientes, diferente dos tubérculos, e não são ramificados como os caules dos tubérculos.
A gente falou na semana passada de como é a estrutura do caule das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. A gente comentou até que dava para diferenciar se uma planta é mono ou dico, olhando a estrutura interna, então vendo como esses vasos, como os vasos condutores eles estão organizados no caule dessas plantas. Nas monocotiledôneas, essas estruturas aqui que vocês estão vendo são feixes de vasos condutores. Então, por todo o caule da planta tem espalhado feixe de xilema e floema junto. Então, eles são desorganizados e espalhados por todo o caule. Enquanto nas dicotiledôneas existe uma organização, em que o floema fica do lado de fora, mais externo, né, ao cilindro central, e o xilema fica aqui mais interno nesse cilindro central. A gente pode perceber isso nesse esquema aqui, ó. Então, é um esquema de um tronco, né, de um caule do tipo tronco, de fora para dentro. A gente tem a casca. Para algumas árvores, essa casca ela é mais espessa, ela tem revestimentos mais grossos, por exemplo, de cortiça, que é aquela usada até para fazer rolha. Um outro tecido é o suber, que dá uma grande resistência a essa casca e, inclusive, proteção ao fogo. Então, as plantas do cerrado, por exemplo, elas têm cascas, né, dos caules bem desenvolvidos, riquíssimos em suber, que impedem que a estrutura interna acabe sendo consumida pelo fogo. Então, a casca é um importante fator de proteção. Logo abaixo da casca fica o floema, né? Ficam o cilindro que contém o floema. Mais internamente, o xilema. E aí, nesse esquema aqui, está mostrado as duas formas do xilema. Essa parte mais interna aqui, que a gente chama, está mostrando aqui no desenho como cerne, isso aqui é a madeira, quando a gente fala de madeira de árvore para construção civil, por exemplo. É essa parte aqui que é aproveitada das árvores que são derrubadas, né? Ela é extremamente rígida. Isso aqui é xilema, que não é mais funcional. Então a planta não absorve, não transporta mais água e sais minerais por esses vasos aqui. Eles já foram extremamente lignificados, ou seja, houve uma deposição de lignina, que é uma substância que promove rigidez, mas por consequência causa a morte da célula. E o xilema funcional, o xilema secundário, aquele que a planta de fato usa para transportar a seiva inorgânica, está aqui mais externo ao cerne, que é o alburno. Então, essa madeira aqui, ela acaba sendo um pouco menos resistente do que o cerne, mas ela também é bem mais resistente do que as partes externas. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que dá para saber a idade de uma árvore olhando os anéis de crescimento dela, né? O que são esses anéis de crescimento? Aqui, por exemplo, é o corte transversal de caule de uma gimnosperma, porque as gimnospermas têm bem pronunciados esses anéis de crescimento. Os anéis nada mais são do que o xilema, né? Então, essa região aqui é o cerne dessa árvore, né? Tá mais escura e mais externamente aqui era o alburno. O que vai acontecer com esses anéis? Como é que a gente sabe a idade dessa árvore? Um anel claro junto com um anel escuro é o período de um ano. Por quê? Durante o período, agora pensando em árvores do hemisfério norte, né? Durante o período do inverno, o inverno é seco no hemisfério norte, bem seco, né? Neva e não chove. Então, no inverno, né, na época do inverno, o xilema se desenvolve pouco, porque tem pouca disponibilidade de água no solo. E na primavera e no verão chove bastante, né? Então o xilema acaba se desenvolvendo mais. Então,
o período de um anel escuro junto com um anel claro é um inverno e uma primavera. Então, período de um ano. Nas árvores do hemisfério sul, isso é um pouco mais complicado de fazer porque a gente não tem estações bem definidas, né? Mas no hemisfério norte acaba funcionando melhor esse cálculo aí. Bom, a gente falou do xilema, do floema, mas eu não falei o que eles são, né? Eles são os vasos condutores, ou seja, os encanamentos por onde vai acontecer o transporte de substâncias no interior desse nosso vegetal. A gente já viu que a raiz é responsável por absorver água e sais minerais. A folha é responsável por produzir glicose, só que para isso ela precisa da água. E as células da raiz não fazem fotossíntese, e para se manterem vivas elas precisam de glicose. Então vocês conseguem perceber que é necessário uma troca, precisa haver esse intercâmbio. Então o que está lá na raiz precisa subir, e o que está lá nas folhas precisa descer para garantir a sobrevivência do indivíduo como um todo, tá? Por onde sobe, por onde desce. A seiva que vai ser levada das raízes em direção às folhas, a gente vai chamar de seiva bruta, o nome mais antigo, né? E a seiva em caminho contrário, que está produzida nas folhas e é levada para as raízes, a gente vai chamar de seiva elaborada por essa comparação, né? Vou chamar de seiva inorgânica, que é a seiva das raízes para a folha, e seiva orgânica das folhas para as raízes, tá? Então, o transporte de seiva inorgânica, ele é no sentido ascendente, de baixo para cima. E vai ser através do xilema. O xilema chove. Então, a seiva inorgânica ela vai subir por meio do xilema. Xilemas são vasos muito fininhos que têm um revestimento, as células já são mortas porque elas têm um revestimento de lignina, que é esse composto que promove rigidez, mas por consequência promove a morte. Então é como se fosse um canudinho, um grande canudinho que vai lá de baixo até lá em cima, né? Chegando lá na ponta das folhas, como a gente viu. O floema, por outro lado, o floema é formado por células vivas e o transporte no floema vai ser diferente do transporte pelo xilema, tá? Algumas explicações que buscaram colocar para como é que a água lá de baixo vai chegar nas folhas lá em cima. A gente viu que a raiz está sempre absorvendo sais por difusão, então por osmose, por consequência, né, por osmose, a água entra na raiz. Então a gente teria aí uma pressão positiva, a água sempre entrando na raiz e aí ela poderia empurrar, né, através do xilema, desse canudinho, essa entrada de água na raiz estaria sempre empurrando essa coluna de água lá para cima. Isso seria possível se não fosse a força da gravidade, né? Então, a pressão positiva da raiz, ela explica só em parte a capacidade da seiva bruta de subir lá ao longo do vegetal. Quem explicou melhor a forma de transporte da seiva inorgânica foi Dickson, por isso a gente vai chamar de teoria de Dickson. Essa teoria é a teoria da sucção, coesão, adesão, tensão, né? Esse nome todo por quê? Ele associa essa pressão positiva da raiz, então a raiz ela sempre está absorvendo água, né? Essa pressão positiva. Só que as folhas lá na ponta, lá no ápice, elas estão constantemente perdendo água por transpiração, seja pelos estômagos ou seja pela cutícula. Então, se eu tenho um canudinho aqui e na ponta está sempre saindo água e aqui embaixo está sempre entrando, isso cria um fluxo, tá? A teoria de Dickson diz isso, que a perda de água constante pelas folhas é a sucção, funciona como uma bomba, puxando a água ao longo desse canudinho
que é o xilema. Como é que funciona? Como é que não forma essa coluna de água aqui, não se quebra? Não se quebra porque vocês lembram que as moléculas de água são polares. Isso quer dizer o quê? Que elas têm polos e elas formam entre si ligações muito fortes, que são as ligações de hidrogênio. Então, as moléculas de água, elas são coesas entre si, né? Então, elas são ligadas entre si. Com isso, é como se uma molécula desse a mãozinha para outra. Então, se uma sobe, puxa a outra junto, tá? Isso é a coesão. E a adesão, porque essas moléculas elas vão subindo ao longo do xilema, amparadas pelas bordas desse tubo, que, como eu disse, tem lignina. Lignina tem hidroxilas, tem radicais que fazem também ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Então, isso forma uma coluna constante, uma coluna contínua ao longo de todo o xilema, desde a raiz até as folhas. Tá? Essa é a teoria que explica a subida da seiva inorgânica da raiz até as folhas. Então, a grande bomba de sucção é a perda de água pelas folhas. E quanto ao floema, a gente já falou que ele é mais externo, né, do que o xilema, e uma outra prova que a gente tem que ele é mais externo é quando fazem essa sacanagem aí com as árvores, se chama anel de Malpighi. Espero que vocês nunca tenham visto isso e que vocês nunca façam isso. O que é o anel de Malpighi? É quando se retira um anel completo ao redor da casca de uma árvore, esse anel sendo a parte mais externa, mais molinha, né, dessa árvore aí. Com o tempo, o que vai acontecer? Vai se observar um acúmulo de seiva orgânica aqui, ó, na região acima do anel. Ou seja, se está acumulando aqui, é porque o caminho para baixo foi interrompido. Né? Então, o floema é mais para fora, floema fora, e o xilema é mais interno. Né? O que acontece quando se faz um anel de Malpighi? A planta morre. Por que ela morre? Porque as raízes elas não estão recebendo a seiva orgânica produzida pelas folhas. As folhas continuam recebendo aqui a seiva inorgânica vinda da raiz? Continuam, porque o xilema ele é mais interno. Mas como não tem esse caminho descendente, né, de cima para baixo aqui com a seiva orgânica contendo os produtos de fotossíntese, glicose para manter essa raiz viva, com o tempo a raiz morre também. Se a raiz morre, depois, por consequência, a árvore toda morre. Tá? E o que explica esse caminho, né, esse transporte descendente da seiva do floema, dessa seiva orgânica? Quem conseguiu explicar melhor também foi o Munt, Ernest Munt, por um experimento. Né? O que ele fez aqui? Então, ele montou duas bolsas, né? Uma contendo bastante quantidade de glicose e a outra sem nada. Essas duas bolsas, que são formadas aqui, né, por uma membrana semipermeável, então por aqui só passa água, não passa soluto. Ligou essas duas bolsas por um tubo em forma de U e mergulhou os dois lados, né, as duas bolsas, em um recipiente com água, em dois frascos com água, né, unidos aqui. Por osmose, o que vai acontecer? A gente já não falou que osmose é passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado? Comparando nesse primeiro frasco A aqui, ó, onde tem mais concentração de soluto? Na água pura ou no interior, onde eu tenho um monte de glicose? Aqui dentro, né? Então, a água entra por osmose aqui. Quando a água entra por osmose aqui, e como essas duas bolsas elas estão ligadas,
esse fluxo de água aqui para dentro vai arrastando a glicose em direção a esse outro lado aqui, né? Enchendo de glicose esse outro lado aqui. E o fluxo de água continua, né? Porque aqui está muito mais concentrado do que aqui. Então, acontece um fluxo de glicose dessa bolsa aqui em direção a essa, mediada por um fluxo de água por conta de diferença osmótica, né? Diferença de concentração. O que está relacionado com o floema? As folhas estão constantemente produzindo glicose, então a concentração osmótica nas folhas é muito alta. E as raízes precisam consumir essa glicose. Então a glicose lá do outro lado, né? Então aqui é alto, lá nas folhas a concentração osmótica é super alta. E aqui no xilema lá embaixo, no xilema não, na raiz lá embaixo, é super baixa, porque está tendo consumo, né? Então, o que acontece? A corrente de transpiração não está fazendo a água do xilema subir? Quando chega nas folhas, a concentração osmótica é alta, né? Só que eu tenho esse fluxo de água, tá chegando água lá em cima. As células das folhas ativamente mandam, né, a glicose para as células do floema, aumenta a concentração osmótica dessa célula, entra água. E aí acontece um fluxo de água com glicose, né? A seiva, então, orgânica, em sentido descendente, do órgão de produção, que são as folhas, em direção às raízes, que são, por exemplo, o órgão de consumo, né? Pode ser caule, se for um caule do tipo tubérculo, por exemplo, tá? Então, xilema tem sempre fluxo ascendente, de baixo para cima. Floema normalmente tem fluxo descendente, de cima para baixo. Por que normalmente, Priscila? Porque pensa nas plantas que perdem as folhas durante o inverno, por exemplo. Elas não morrem, né? Várias delas não morrem porque perderam as folhas. Chegando na primavera, começam a formar brotos de novo, né? O que é essa ressurreição? De onde veio a energia para rebrotar? Essas plantas armazenam reservas subterrâneas lá no caule, lá na raiz, né? E aí, nessas condições, pelo floema, essas reservas de amido, de glicose, que estavam armazenadas lá na raiz, vão subir para os ramos, fornecendo energia lá para os ramos no ápice do caule, para promover a rebrota, né? O brotamento de novo de novas folhas. Tá? Então, o floema pode ter os dois sentidos de transporte. Xilema, só um, de baixo para cima.